Muito bem, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui no portal Embu Guaçu Notícias a escritora da cidade de Embu Guaçu, Jeane, que já esteve no nosso podcast, mas hoje ela vem falar de um novo lançamento dela, de um livro, e nós vamos falar sobre isso agora no portal. Primeiro, Jeane, muito obrigado por estar aqui. É sempre um prazer recebê-la, né? É o terceiro livro? É o terceiro. Teve um que eu fiz poemas e poesias, mas era coautora, né? Teve 20 autores participando e foi bem bacana. O primeiro foi o? Brincando na Montanha. Segundo? Black pode, Black é poder. Black é poder. E o terceiro agora que é o? Opa, se me tocar eu vou contar. Nossa, de onde você tirou esse tema? Então, né? É um tema que tá bem... Cada vez mais a gente vai... vivenciando histórias, né? Os jornais estão aí para mostrar. E assim, como eu trabalho com criança, né? Então a gente acaba tendo essa percepção aqui, uma percepção ali. Então eu comecei a ter eu comecei a criar uma história baseada em momentos que eu já vivi com crianças, com experiências, enfim. E aí surgiu o livro. Ou seja, são fatos reais. Fatos reais. Fatos reais contados de uma maneira, através de uma maneira didática, né? Lúdica. Lúdica. E o livro, ele tem classificação? Não. Não tem classificação? Não, é a história de uma criança. Por sinal, é Gigi, o nome da criança, da personagem. E ela tem 9 anos. Então, basicamente está ali entre os 7, 6 anos, é quando tem aquela mudança, né, no corpo. Às vezes não precisa nem ter mudança na criança, aquele período de mudança, mas já é uma mudança que às vezes o olhar, infelizmente, do ser humano acaba chamando mais atenção. E tanto é que na capa eu pedi muito que tivesse olhos, porque é o olhar que a criança percebe. Não adianta a gente falar que a criança não percebe, porque a criança percebe. Sim. Ela tem essa percepção, ela não sabe explicar. Ela paralisa o medo do outro, mas ela percebe o olhar. Então eu pedi muito que na capa tivesse olhos, né? E que a gente possa estimular as crianças a falar a qualquer sinal, a qualquer desconforto, né? Que ela tenha liberdade. Então eu acho que por esse meio, principalmente, tem a escola, né? Que é quando você tem um professor, uma professora que a criança tem mais afinidade, se sente mais segura, tem uma admiração. Então, a história gira em torno disso. Então, para que possa a criança ter essa segurança que na escola é o lugar onde ela pode chegar, falar, aconteceu isso e aquilo, enfim. Bom, pelo pouco que nós conhecemos você, tem polêmica dentro do livro. É necessário, né? É necessário. É necessário. É assim, você pode dar algum spoiler pra gente que não estrague a leitura da pessoa? Como assim você fala? Me fala alguma coisa que muitas pessoas... Assuntos delicados, que já é um assunto delicado, que as pessoas não gostam. É um tabu, né? Isso. É um tabu que precisa ser As quebrado. famílias não gostam de conversar sobre isso. No livro você trata de assuntos dessa forma. No livro eu trago muito a criança para a escola. Né? Ela pode para recorrer. esse universo isso. que você descreveu ela não anteriormente. tem em casa, mas ela pode ter na escola. Pode ter na escola. Então é um meio de poder eu preciso contar isso para quem eu conto, mas eu tenho uma segurança, eu tenho minha professora, eu tenho, né, a diretora, eu tenho a gestão. Bacana. Então, fazer com que a criança entenda que ela tem meios para onde correr. Ela não tá ali eu só posso contar para minha mãe, eu só posso contar para o meu pai. Isso também a gente precisa quebrar esse tabu. A criança ela pode contar para quem ela se sente confortável e se sente segura. Que tenha confiança. Confiança. E na escola hoje o meio, o meio das pessoas. Quantas páginas tem? 16. 16 páginas. É uma história que dá para ler rápida. É porque assim, a leitura para criança, eu penso dessa forma por experiência. Quando a história é muito estendida, quem é da educação vai entender o que eu estou dizendo. Quanto mais a história é estendida, mais a criança perde o foco. Ela não tem Faz todo sentido. Ela não tem tanta paciência, né? Mas quando a história tem aquela quantidade de páginas, né, que você consegue contar, mas com mais propriedade, com mais intensidade, a criança se prende naquilo, né? E no livro, a criança, ela tem um diário. Então,
Fica a dica, né? Fica Porque aí não a posso dica. contar tudo. Não pode contar tudo. Mas assim, uma coisa que você pode contar é que tem ilustrações. Tem ilustrações, que criança adora. Ama, né? Ilustração. Quanto mais personagens coloridos, enfim, a criança se prende mais, né? E agora vem aquela perguntinha que todo mundo quer saber. Aonde comprar? Como comprar? Então, como que faz? Agora, eu fiz teve a liberação da editora, eu fiz os pedidos, né? Porque geralmente eu que vendo esses livros, né? Porém, no perfil do meu Instagram tem o link. Então, tem um link, tem até um combo com os 3 livros. Bacana. Diretamente com a editora, né? Tem o livro Poema e Poesias, tem o Black Pod sozinho, tem o Brincando na Montanha sozinho, tem o Se Me Tocar Eu Vou Contar sozinho também. Mas se quiser os 3, também tem o combo. E nenhum é digital, é todos eles físicos. Físicos, né? É. Só o Brincando na Montanha que ele tem um áudio. Tem o áudio, que está no Instagram também. Bacana. No Instagram e está no YouTube. Então, para as crianças, eu pensei muito na questão da criança que não tem a deficiência visual, que ela possa ouvir. Importante. Então eu pensei nessa questão também. Olha, só para vocês entenderem, na descrição desse vídeo, para quem estiver vendo no site ou vendo no Facebook, você já vai encontrar o link direto para ir lá para comprar os livros. Para quem estiver vendo no Instagram, nós vamos deixar o @, dela, que também é só clicar, ir na bio e você vai direto também para onde comprar o livro. Lembrando que, se a pessoa quiser uma quantidade, eu quero uma quantidade, 10, 15, pode pegar diretamente comigo, porque aí não fica livre de frete. E aí também o contato é pelo seu Instagram. Pelo meu Instagram. Então, assim, a pessoa comprando diretamente comigo numa quantidade legal, aí eu consigo pegar sem frete. Então a pessoa fica livre de frete. Maravilha. Olha, precisamos frisar que o portal Embu-Guaçu Notícias valoriza as pessoas que são da cidade de Embu-Guaçu. A Jeane, além de ser professora, ela é escritora, ela tem uma causa muito nobre, que ela gosta muito de falar sobre assuntos da negritude, por exemplo. O livro dela, o segundo que ela falou, trata também sobre isso, que fala sobre o cabelo, né? A questão da consciência. Eu costumo dizer que o meu objetivo cada vez mais é trazer uma leitura consciente. Esse é o meu objetivo para minhas crianças. Porém, às vezes, não desvalorizando nenhum outro tipo de livro ou de leitura, enfim. Mas às vezes a leitura ela precisa ter uma intencionalidade. E quando você não tem essa intenção, a criança não consegue ter essa captar, ela perde o que você falou o que pouco. você está falando? Mas como assim? O que é isso? Não pode ser uma leitura vaga, precisa ser uma leitura intencionada. Então, quando você tem uma leitura que está tendo uma intencionalidade, a criança começa a compreender e se conscientizar. O respeito, a empatia, a segurança, sobre as leis. Esse ano eu lancei esse, mas o ano que vem eu quero trazer um outro também que é bem, como você fala, polêmico, mas eu costumo dizer que é necessário. Que é muito bacana também, que traz a criança muito para a leitura. Então, fica aí pro ano que vem. Maravilha. Jeane, eu quero agradecer você por ter vindo até aqui, nos trazer essas informações e dizer que o espaço está sempre aberto para você vir falar sobre leitura, cultura e outros assuntos, tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, finalizamos por aqui esse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe.